Muy buenas noches, Muito boa noite, amables y amados amáveis e amados amigos e irmãos e ministros presentes de outras nações, de outros países, e também a todos os que estão em outras nações, nestes momentos, escutando e vendo esta atividade que está se realizando em Cayey, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral, a Igreja Grande Carpa Catedral. Que as bênçãos de Cristo, Anjo do Pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos no ciclo divino, onde apareceram os 7 anjos no dia 28 de fevereiro de 1963, uma quinta-feira também, assim que ontem foi o dia de aniversário 50 da aparição desses 7 anjos ao reverendo William Branham. E hoje estamos desfrutando ainda dessa bênção. Ontem estava se lançando o fundamento da Grande Carpa Catedral, que já começou em sua construção. Portanto, uma bênção muito grande começou ontem, colocando o fundamento dessa construção da Grande Carpa Catedral, que será de bênção não somente para Porto Rico, mas para muitas nações. Portanto, sempre orando por esse projeto que está se realizando, vocês que estão em Porto Rico e os que estão em outras nações. E todos os ministros, crentes em Cristo, unidos nesse grande projeto que já começou a sua construção. Vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 24, versículo 1 ao 3, e depois o capítulo 24 também, versículos 29 ao 31. E diz assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E agora,
capítulo 24, versículos 29 em diante diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nosso tema para esta ocasião é o sinal do Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender este mistério do sinal do Filho do Homem no céu, temos que saber que sempre que Deus vai fazer algo na terra, sempre que vai fazer algo na terra, primeiro o mostra no céu. A Escritura contém inúmeros casos como esse. Por exemplo, no nascimento de Jesus, o céu deu testemunho de que tinha nascido na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. E até vieram os anjos acompanhados pelo anjo principal, que seguramente era o arcanjo Gabriel, que tinha dado a boa nova a Zacarias, do sacerdote, que teria um filho e seria profeta, seria grande diante de Deus e viria preparando o caminho ao Senhor, como precursor do Messias. Muitos ignoravam essa notícia. Também depois, uns meses depois, como no sexto mês, apareceu a Maria o anjo Gabriel e
le dio la noticia a ella deu a notícia a ela que ella iba que ia ter un niño um filho y que sería llamado e que Hijo de seria Dios del chamado Altísimo. Filho de Deus do Altíssimo e que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. São Lucas capítulo 1, Versos versículo 5 al 38. ao 38. Y luego del E verso depois mismo capítulo do 1, mesmo versos capítulo 1, 39 en versículo adelante, 39 em diante, María, Maria, luego de recibir esa depois buena de noticia, receber essa boa notícia, a qual ela creu, porque le dijo al- porque le disse, preguntó al ángel, perguntou ao anjo, como seria feito isso, pois não conheço varão, diz a Virgem Maria ao anjo. y el ángel E o anjo Gabriel Gabriel diz que el Espíritu que o Santo Espírito vendrá Santo virá e fará sombra sobre ela e concebirá. conceberá. Y el santo E o ser santo que va a ser concebir que vai conceber va a ser llamado vai que- ser chamado o quê? Filho do Altíssimo. Y hasta le dio E el até nombre deu o nome que le tenía que que tinha poner que pôr a ese niño. nesse menino. Siempre Sempre que Dios que Deus va a hacer, vai fazer ou faz algo, no todo el mundo lo cree. nem todo mundo crê. Y no todo el E mundo nem todo mundo se pone de parte se coloca de eso que Dios da está parte haciendo. disso que Deus está fazendo. Porque el enemigo de Porque Dios, o inimigo de Deus, con com todos todos ángeles caídos esses anjos caídos que él que ele conquistó, engañó, conquistou, que enganou, era su ejército, que era seu exército, se levantan en contra se del levantam programa contra o divino programa divino y lo atacan, e o y atacam, lo difaman, e o difamam, y lo atacan e a o muerte atacam à morte en todos los tiempos. em todos os tempos. Por lo tanto, Portanto, tenemos que comprender temos que compreender que cuando Dios va a que hacer quando alguna Deus cosa, vai fazer alguma coisa, se levantarán se levantarão pessoas contra de esse programa esse divino. programa divino. Pero también Mas também haverá haverá as pessoas, haverá pessoas que escutarão creerán e crerão, porque estão en el cielo, escritas no céu, en el libro no livro de la vida da del vida do Cordeiro. Essas são as Essas são as ovelhas que o Pai deu a Jesus para que as buscasse e desse vida eterna. E agora E agora temos temos el anúncio desde el o cielo, anúncio cuando baja Gabriel, desde o céu, quando para desce dar la buena Gabriel noticia para dar a boa notícia ao sacerdote ao sacerdote Zacarias e luego e depois la Virgen à María. Virgem Maria. Também, quando nasce em Belém da Judéia, a multidão de anjos que vem com o anjo principal, que seguramente foi o mesmo Gabriel, vem cantando e falando o anjo aos pastores que tinha nascido em Belém da Judéia um Salvador e que, por sinal, o encontrariam em uma manjedoura e envolvido em um lençol. Vejam como as hostes celestiais se movem para trabalhar em prol do programa divino, mas também se movem as hostes malignas para combater o programa divino. Por isso o diabo é o adversário, Satanás, o inimigo de Deus. Porque ele quis Satanás ser Deus, ser igual a Deus. E agora encontramos que quando os pastores, quando os magos, em sua nação, viram uma estrela no céu, eram observadores dos astros e conheciam que antes de Deus realizar algo na terra, o mostra no céu, porque essa é a primeira Bíblia.
segunda Bíblia A segunda Bíblia é la a naturaleza, natureza, incluyendo também incluindo também la pirâmide a pirâmide que está em que Egipto, está no Egito, la pirâmide principal, a pirâmide principal, la cual a qual o reverendo William Branham chama la pirâmide de Enoch, a pirâmide de Enoque, a pirâmide que Enoque, o que Enoch de Enoque, o que Enoque construiu. E a terceira Bíblia, E a terceira Bíblia a temos aqui em letras, a Bíblia. ambas Ambas hablan falam lo mismo. o mesmo. Por isso, Por isso, quando a Escritura diz a Escritura diz Jacob que saldrá de Jacó sairá uma estrela, em livro de Números, no livro de Números, essa estrela essa estrela é o Messias. é o Messias. Quando vamos à Bíblia escrita, Quando vamos à Bíblia escrita, veamos vejamos Apocalipse capítulo 22, verso 16. versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, na resplandecente estrela da manhã. Agora vejam como Cristo diz que ele é a estrela resplandecente da manhã, representado na estrela da manhã, que ainda, quando amanhece, ainda se vê. É a luz brilhante da manhã, ou estrela da manhã, da qual São Pedro também diz, quando sair o luzeiro da manhã, ou a luz brilhante que é Cristo em nossos corações. O luzeiro, a luz brilhante da manhã é Cristo, a coluna de fogo, o anjo do pacto. Mas quando se manifestou nessa terra, era um homem chamado Jesus. E quando vemos na Bíblia, é um profeta, o Messias prometido. E quando vemos no céu, é a estrela Vênus que o representa. Ele é o anjo do pacto. A coluna de fogo que apareceu a Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora era Deus nessa coluna de fogo, e em uma ocasião Moisés viu o homem que falava com ele, viu suas costas. Era o anjo do pacto, Cristo, em seu corpo angelical. E agora, se alguém ler bem a Escritura, vejam o que diz, sendo que o anjo do pacto é Cristo, o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 7 diz que um anjo virá. Capítulo 7, versículo 1 em diante diz: Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Não soprasse guerra. Ou seja, que a guerra
está aguantada, está segurada, detida, porque há um programa divino que tiene que que llevarse a tem cabo que se realizar antes antes que ocurra que ocorra esa guerra. essa guerra. Vamos a ver lo que dice Vamos aquí. ver o que Vi diz también aqui. otro ángel que subía Vi outro anjo de donde nace el subir sol, do lado do sol nascente, y tenía el sello tendo o selo del Dios do vivo. Deus El sello del vivo. Dios vivo O selo do Deus vivo es el Espíritu é o Santo. Espírito Santo, Es el ángel del é o pacto. anjo do pacto, O sea, ou seja, que tenía que tinha el Espíritu o Santo Espírito en él Santo nele manifestado. manifestado. Y clamó a gran voz a los Ele cuatro clamou com ángeles, grande voz aos quienes quatro les anjos, había dado el poder de a hacer quem daño fora a la dado tierra o y al poder mar, de danificar a terra e o mar, diciendo, dizendo: no hagáis daño a la Não tierra, ni al danifiqueis a mar, terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. y oí el número E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. E continua enumerando cada tribo e mencionando, dizendo que são 12.000 selados de cada uma dessas tribos. E, consequentemente, são 144.000 que somam 12.000 por 12, vezes 12. Agora podemos ver que esse anjo vem com o selo, tem o selo do Deus vivo. Tem o anjo do pacto nele. Esse mensageiro vem com o Espírito Santo nele manifestado para realizar esse trabalho. Vem com a estrela resplandecente da manhã. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29 de Apocalipse diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Dará o quê? Autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Como Cristo, quando subiu ao céu, recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Recordem que ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. Também lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, que a estrela da manhã é dada ao vencedor. E a estrela da manhã é o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo. Ou seja, que virá com Cristo nele, manifestado na manifestação final de Deus por meio de Cristo em sua igreja e impactará o povo hebreu também, e serão chamados e juntados 12.000 de cada tribo. No total, de 144.000 como primícias para Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com este mesmo Espírito que fala às igrejas, veio cada anjo mensageiro, no qual se manifestou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para chamar e juntar em cada era os
escolhidos, los elegidos. os eleitos de cada era. Y para el día E postrero, para o último dia, en adición a los em escogidos, acréscimo aos escolhidos, que serão chamados e que serão chamados e juntados neste tempo final para completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, também vão ser chamados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Mas esses não vão pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, como parte da igreja é outro grupo que passará pela grande tribulação, e o anticristo enviará exércitos e fará uma grande matança, os matará. Em Apocalipse capítulo 6, Em Apocalipse capítulo 6, los que murieron os que morreram en el tiempo de no Hitler, tempo de Mussolini, Hitler, Stalin, Mussolini e Stalin, en ese nesse genocídio genocídio tan grande, tão grande, onde onde 6 milhões de hebreus, llamados también judíos, chamados também judeus, morreram. pues esos son Pois esses são los que en el capítulo 6 os que no capítulo 6 se encuentran se encontram clamando bajo sob el quinto sello. o quinto selo. Y dice, cuando abrió Y el quinto diz, sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Quando por ele causa abriu o de la quinto palabra selo, de vi Dios. debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Por serem judeus, os mataram. Os Os mataram mataram nas câmaras de gás e llevaram a cabo realizaram esse esse genocídio, nos quais foram uns 20 milhões de outras de nacionalidades, outras também, nacionalidades também, pero mas entre eles, entre eles 6 milhões de judíos. de judeus. El holocausto O holocausto de los judíos, dos judeus ou a Shoah. Essas pessoas estão em certo lugar e clamam a Deus, e clamam a Deus, não se perderam, clamam a Deus, vejam como clamam, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus julgará, Deus vingará o sangue do seu povo, dos seus escolhidos. Seu povo escolhido como nação terrena é Israel. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Vem outra situação difícil para Israel. 144 mil, 12 mil de cada tribo, que escutarão o chamado de Deus para Israel, serão massacrados, assassinados, como os judeus que foram assassinados no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin, até a quarta geração anterior à geração que eles estavam vivendo, eram assinalados como judeus, os quais foram sentenciados à morte.
E em acréscimo a esses 144 mil, não se sabe quantos milhares ou milhões mais de judeus morrerão pelo anticristo, que enviará exércitos das diferentes nações que estarão sob seu mandado, sob seu controle. Mas Deus vingará o sangue dos seus servos. E isso será a grande tribulação, o dia de vingança do nosso Deus. Agora, vimos que esse anjo que vai chamar 144 mil vem com a estrela da manhã. Consequentemente, vai resplandecer para Israel com o ministério das duas oliveiras neste tempo final. E todas essas coisas são mostradas no céu. E agora a vinda do Messias, já que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias operado pelo Espírito Santo nele, depois o próximo profeta, ou seja, o profeta enviado por Deus para sua igreja e para o povo hebreu, nele vai estar o Espírito Santo, a estrela resplandecente da manhã. Mas essa estrela também será vista no Ocidente, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o que se vê pelo leste primeiro estará pelo oeste, porque o mesmo sol que está no oeste, na tarde, terminando o dia e começando um novo dia, é o mesmo sol que depois sai pelo leste, pelo Oriente Médio, por todo o leste, incluindo China e todos esses lugares, Rússia, Japão, também todos esses lugares, e o território do Oriente Médio. Vejam como Cristo se tipifica, o Messias se tipifica no sol e se tipifica na estrela da manhã. E agora, Deus disse a Abraão que sua semente seria como as estrelas do céu. Portanto, no céu estarão representados todos os que são semente de Abraão. O Messias vem pela linha de Abraão, pela descendência de Abraão, por isso teve que nascer em Belém da Judeia e, consequentemente, por nascimento físico, é judeu e é descendente de Abraão, filho de Abraão, que é um dos títulos de filho que o Messias tem. Como também tem o título de filho de Davi. Por isso teve que nascer como descendente do rei Davi. E agora estamos vendo o anjo que vem com o selo do Deus vivo, que vem com o Espírito Santo, que vem com a estrela da manhã.
para Israel. para Israel. Por lo tanto, en el cielo Portanto, no céu, encontramos encontramos a representação de lo que do Dios que Deus va vai a hacer fazer en la tierra, na terra, en medio de no su meio da iglesia y sua también igreja e também en medio no meio del pueblo do hebreo. povo hebreu. Aparece en el cielo primero Aparece no céu primeiro y e o o encontramos encontramos na Bíblia também, la tercera a Biblia, terceira Bíblia, y luego e lo depois encontramos, o encontramos materializado en el tiempo no correspondiente. tempo correspondente. Agora, quanto a coisas que são vistas no cielo, que estão há ligadas coisas que são vistas no céu que estão ligadas ao cristianismo e ao judaísmo, e ao judaísmo, veamos vejamos o que dijo o reverendo William o que Branham disse o reverendo William Branham com relação a uma nuvem uma nuvem onde os que a formavam ou o que formava a nuvem eram 7 anjos. Esta foi a nuvem que apareceu em Esta foi a nuvem que apareceu em 28 de fevereiro, de 1963, uma quinta-feira de 1963, a qual, ao virá-la para a direita, diante de vocês, se vê a formação do rosto do Senhor, olhando a terra, e o resplendor que era emitido diante a estes anjos que estão formando essa nuvem. O reverendo William Branham foi arrebatado onde eles estavam, e se no momento em que tiraram essa fotografia estava aí o reverendo William Branham, então são 8 anjos. Se já tivesse descido, porque foi levado aí em corpo angelical, corpo espiritual. E se já tivesse regressado ao corpo físico e, consequentemente, à terra, então somente estavam os 7 anjos. E esses 7 anjos aí, se incluirmos o reverendo William Branham, são os 7 anjos das 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eram os que tinham recebido e tinham a revelação de Deus para cada era, a qual deram à igreja na etapa ou era que lhes correspondeu viver. E, consequentemente, são os que representam todos os crentes da sua era. E o reverendo William Branham subindo onde estavam esses anjos foi o mensageiro da 7ª etapa ou era da igreja representada na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Mas há um anjo que é muito misterioso, do qual ele diz no livro dos selos, mensagem, ou a série de mensagens que ele pregou, correspondentes a cada selo, incluindo a introdução
duas mensagens anteriores que foram dadas ou pregadas no dia 17 de março e depois começou o primeiro selo, segunda-feira, segundo selo, terça-feira, terceiro selo, quarta-feira, quarto selo, quinta-feira, quinto selo, sexta-feira, sexto selo, sábado e sétimo selo, domingo. Em ordem, com as 7 eras. Portanto, encontramos que aí na pregação dos 7 selos, ele esteve revelando o que aconteceu através da história da igreja, identificou a igreja do Senhor com os seus mensageiros também, reiterando o que tinha ensinado nas 7 eras da igreja, e também identificou o maligno e a obra do maligno contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas agora vendo o que ele disse sobre destes anjos que lhe apareceram, diz que o mais importante deles, e São Paulo, foi um mensageiro muito importante. Foi o mensageiro para os gentios. Mas vejam, há um que é o mais importante para o reverendo William Branham. Página 469 do livro dos selos, em espanhol, nesta versão. Diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente. Me pareceu muito diferente aos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se recordam, se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor para sua igreja. Consequentemente, o mensageiro mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. É quem tem o 7º selo, pelo qual, assim como cada mensageiro deu sua mensagem, em cada uma na era que lhes correspondeu viver, cada um em sua era, quem tem o 7º selo, quem tem esse mistério, é esse anjo que era diferente dos demais. É quem tem o mistério pelo qual, quando foi aberto no capítulo 8 de Apocalipse, houve silêncio no céu. E o vamos conhecer no tempo designado por Deus. Porque é quem tem o 7º selo, e quando for aberto o 7º selo,
Vamos a ver el misterio Vamos ver o mistério de ese ángel. desse anjo. Mistério O mistério del séptimo do sello sétimo selo que que tiene ese ángel esse anjo tem, que es más sobresaliente que é mais importante que los demás. que os demais. Vamos a ver lo que dice el reverendo Vamos ver o Branham, que diz o reverendo William Branham, hablando falando en la página na página 156 y 156 e 157 do livro de citações, parágrafo 1401, 1401, dice: amigos, diz: amigos, isto é o isto é o cumprimento de Malaquias 4, de Malaquias 4, São Lucas São Lucas 17, capítulo 17, São João capítulo 15, São João capítulo 15. capítulo 15. Oh, Ó, tantas. Apocalipse tantas, capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, tantas profecias que podem ser ligadas exatamente dia. a este dia. Ou seja, que Há muitas profecias que estão ligadas a este tempo. E também no livro de São Marcos e em São Mateus, onde ele disse que estes grandes sinais e maravilhas apareceriam no céu e as pessoas chamam discos voadores. Podem desaparecer com o poder e a rapidez de um pensamento, inteligência. Isso pode se mover dentro. Que ele pode escrever e falar. E ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. A grande coluna de fogo, ele mesmo ayer, hoje e para sempre. A grande coluna de fogo, mesmo ontem, hoje e para sempre. E coisas vindo sobre a terra, pirâmides de fumaça se levantando ao ar, longe acima, onde não pode haver umidade, nada. 30 milhas de altitude. Se refere a essa foto formada por esses 7 anjos. Depois, no parágrafo, esse foi o parágrafo 1401, no parágrafo 1402 diz: Tu disseste, como foi nos dias de Sodoma, o mundo estaria naquela condição, pouco antes da destruição do mundo gentil, a dispensação gentia. Aqui estamos. E qual é a condição disso? Sodomitas a fundo. E então, tu disseste que o Filho do Homem, ao que sempre se refere como um profeta, seria revelado nessa hora. Quando fala do Filho do Homem, se refere a um homem, a um profeta enviado por Deus. E agora vamos ver algo mais aqui. Página 165, parágrafo 1471, extrato da mensagem tratando de fazer a Deus um serviço. Diz, isso foi pregado em 27 de novembro de 1965, ao redor de um mês antes de ir.
de partir desta tierra. dessa terra. Veamos, Vejamos. ese no fue Elías. Esse não foi Elias. Eso fue el Esse Espíritu foi de o Dios Espírito de Deus sobre Elías. sobre Elias. Elías fue solo un Elias hombre. foi só um homem. Elías fue solo un Elias foi só um homem. Agora Hemos tenido tivemos los Elías os Elias y e abrigos dos Elias e mantos dos Elias e tudo de los Elías, dos Elias, de Ou seja, Elias, ou seja, muitos imitadores. imitadores. Pero el Mas o Elias deste dia é el Señor o Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Él ha de venir. Ele virá. Según San Mateo, Segundo capítulo 17, São Mateus, capítulo 17, y San Lucas, e São Lucas, capítulo capítulo 17, 17, que el Hijo del Hombre ha de revelarse, diz que o Filho do Homem há de se revelar no un hombre, diante das pessoas, não homem, Deus. Ou seja, Deus en un hombre, em um homem. pero vendrá Mas virá por un profeta. por um profeta. Ou seja, Que a manifestação del Hijo del do Hombre Filho es la do Homem manifestación de Dios por medio de su Espíritu é a en manifestação de Deus por meio do seu Espírito em e através de um homem. pero vendrá Mas virá por um homem, por um profeta. E ele nunca nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. No reverendo William Branham vimos uma manifestação do Filho do Homem, uma manifestação de Cristo, o anjo do pacto, em um véu de carne chamado William Marion Branham. Isso foi uma manifestação do Filho do Homem, se revelando Cristo através de um profeta, o qual foi o mensageiro da sétima etapa da igreja. E vejam o que diz na página 22 e 23. Parágrafo 183 deste livro de citações de extratos de mensagens do reverendo William Branham, pregadas em 1958, titulada Irá a Igreja pela Grande Tribulação? Ou seja, passará a Igreja pela Grande Tribulação? Vejam como diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e se revelou a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em misericórdia. Estava se revelando através do reverendo William Branham. Quando se fala da vinda do Filho do Homem, está se falando de um véu de carne de um profeta, onde está Deus em Espírito Santo, operando o ministério correspondente a esse tempo.
ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Vocês podem ver nas mensagens do reverendo William Branham e algumas pessoas que tenho visto o reverendo William Branham quando esteve na terra, a forma em que Deus o usava, o que Jesus Cristo fazia, que pregava, e depois curava os doentes, e grandes milagres ocorriam. Isso mesmo vimos sob o ministério do Espírito Santo no reverendo William Branham. Fazendo as mesmas coisas, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também se revelou a Abraão e comeu com Abraão, almoçou com Abraão, Elohim, o mesmo Deus, em um corpo físico, e também dois anjos, que são o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, estavam ali. Eram três personagens de outra dimensão. Eram visitantes, os quais visitavam Abraão, e eram o que chamam discos voadores, mas que são anjos que vêm aí para um propósito, e quando aparecem esses arcanjos, Gabriel e Miguel, algo grande vai acontecer. No capítulo 12 de Daniel diz que naquele tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do povo de Daniel. Então será tempo de angústia qual nunca foi. Então é o tempo para a grande tribulação, que é o tempo para a angústia de Jacó e para a angústia de toda a humanidade. E essas coisas vão acontecer, são duras, difíceis ouvi-las, mas mais duras serão o cumprimento delas. Portanto, todos temos que estar bem agarrados de Cristo, comendo, ceando com Cristo, neste tempo final, o pão de vida eterna, a palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a promessa divina. E agora, ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Em misericórdia estava se revelando, através do reverendo William Branham, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo em misericórdia. Por isso, houve a oportunidade de chamamentos para receber a Cristo como Salvador. Diz, riram e o escarneceram. Ou seja, todos os que falaram contra do reverendo William Branham, do seu ministério e das coisas que faziam, e estavam escarnecendo e zombando, rindo de Cristo, que estava se manifestando através do reverendo William Branham.
simple como tão eso. simples assim. Porque Porque, assim como Deus esteve em Jesus Cristo, em toda a sua plenitude revelándose, em toda a sua plenitude se revelando, no qual colocou o seu poder, luego depois, Cristo, em sua igreja, esteve desde o dia de Pentecoste se manifestando, se revelando à sua igreja em misericórdia, na dispensação da graça que é uma dispensação de misericórdia, onde se oferece ou é dada a oportunidade às pessoas, revelando que há oportunidade de salvação e vida eterna. Por isso Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. E eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que a deu para mim é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 27 ao 30. E agora, o mesmo Cristo, em Espírito Santo, esteve em sua igreja se manifestando, pois ele disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E agora continua dizendo, na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, temos aí a promessa que ele vai se revelar novamente. Se revelou na sétima era através do reverendo William Branham, mas agora vem se revelar novamente neste tempo final à sua igreja. Portanto, tem que surgir outra etapa mais acima. Essa é a era de ouro da igreja, mencionada pelo reverendo William Branham como a era da pedra angular. A era de e para a adoção da igreja e para a adoção de cada crente como indivíduo, a qual é a redenção do corpo para os crentes em Cristo, para os que morreram serem ressuscitados em corpos eternos e colocados em corpos eternos em sua igreja, junto com os que estarão vivos e serão transformados. E aí a igreja estará completa. Por isso é tão importante a era da pedra angular, a era de ouro da igreja, porque é a etapa onde Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo estará se revelando como Filho do Homem e, consequentemente, será, como foi no reverendo William Branham, mas já não será através do reverendo William Branham. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram da sua maneira de graça, seu dia de graça. Portanto, temos que estar cientes das promessas de Deus para nosso tempo, para que não nos escape o cumprimento do que Ele prometeu, como escapou às pessoas a vinda de João Batista como precursor e a vinda de Jesus como Messias. Estava profetizado que seria assim, que estariam cegos e não veriam, exceto algumas pessoas. E também está profetizado que a era de Laodiceia, representada na igreja de Laodiceia,
estará na Ásia Menor estará cega. Portanto, sua vinda, la vez del Señor, a vinda do Senhor, cegará cegará a unos, uns, pero le abrirá los ojos a otras personas. mas abrirá os olhos Ese es a un milagro outras más grande pessoas. que abrir Esse los é o ojos milagre maior literalmente que abrir os olhos a um cego. literalmente a um cego. Por eso siempre dice en Apocalipsis, al final del mensaje de caridad, el que tiene oídos para oír, oiga lo que les Por isso, sempre diz em Apocalipse, ao final da mensagem de cada era, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo falando através do mensageiro em cada era, o que tem que ouvir y creer e crer en caridad. em cada era. Así también Assim será também será para la edad de la para a piedra. era da pedra angular. El Espíritu O Santo Espírito Santo novamente estará hablando estará falando a su iglesia, à sua igreja, abrindo o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora, o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos no céu o conheciam. Por isso, em Apocalipse capítulo 8, quando foi aberto esse sétimo selo, houve silêncio no céu, como por meia hora. Os anjos não conheciam o que era esse mistério da segunda vinda de Cristo. E quando foi aberto no céu, então o conheceram. Mas foi proibido falar, revelar esse mistério. Houve silêncio no céu, todo mundo calado. E quando se diz houve silêncio no céu, nem adoração, nem cânticos, nada. Silêncio como por meia hora, por cerca de meia hora, para que o inimigo não soubesse, não conhecesse esse mistério. Porque se o conhece, se o conhecesse, causaria muito dano. Ou seja, imitaria o que será a segunda vinda de Cristo. Vocês já viram que antes de vir o Senhor, 2000 anos atrás, houve imitadores. O inimigo usou imitadores, Teudas e Judas, os quais vieram antes de Jesus e creram. Muita gente que eles, cada um em seu tempo, que era o Messias, morreram e se acabou tudo. Assim, pensaram que era Jesus, que era um como Teudas e Judas. Mas era o verdadeiro Messias. Não pode haver uma imitação se não há algo original. Porque se alguém diz que tal coisa é uma imitação, tem que ter um original. E Cristo advertiu que iam surgir muitos falsos profetas e falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, dizendo que eles são o ungido Cristo para tratar de enganar, se for possível, os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Eles vão conhecer a verdade. Eles vão conhecer o sétimo selo. Eles vão conhecer o mistério do anjo, que era diferente dos demais, que estava nesta constelação de anjos. E esse é quem trará essa revelação e ao redor da manifestação de Deus em Espírito. Por meio dele, conheceremos o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem para este tempo final.
de todos os de ángeles, todos os anjos, incluindo incluindo o reverendo William Branham, que estavam que estavam em esta constelação nessa de ángeles, constelação de anjos, todos todos ángeles esses anjos em seus corpos angelicais já se haviam manifestado tinham se manifestado em um véu de carne humana de los e mensajeros, restava dos mensageiros, de las 7 edades da igreja. Por isso, reverendo e William eram os Branham mensageiros das 7 eras da igreja. Por isso o reverendo William Branham teve que ser subido a essa constelação e foi subido pelo anjo que era diferente aos demais. Esse foi el que lo subió. quem o subiu. E Para ese tiempo, para esse tempo, todavía ainda la a manifestação desse anjo que era diferente dos demais, que tem o sétimo selo, não se havia não tinha llevado a cabo se realizado em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como cumprimento correspondente ao tempo, para a era e na era da pedra angular. Esse é o anjo que está ligado à era da pedra angular. E agora, eu creio que mais claro, não se pode falar para que o inimigo não faça imitações. Mas, quando se abrir o mistério do sétimo selo, vai dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso corresponde à terceira etapa. O reverendo William Branham diz que a terceira etapa será em uma grande carpa catedral. E aí está a visão que ele teve, onde o anjo disse: isso será a terceira etapa. Aí será onde será revelado o mistério do sétimo selo, será revelado o mistério desse anjo que tem o sétimo selo, e todas as coisas correspondentes que os 7 trovões falaram em Apocalipse capítulo 10, e a João foi proibido escrever. Mas isso vai ser aberto neste tempo sob a mensagem correspondente à era da pedra angular. O reverendo William Branham nos diz em diferentes lugares, e sobretudo no livro dos selos, que quando Deus promete algo grande, seu cumprimento é em forma simples. E diz que assim será o sétimo selo, mas que será como João Batista e como Jesus. Assim vai ser o sétimo selo. Foi simples lá e será simples neste tempo final. Nos dias de Jesus, estava se vivendo na era de pedra angular, que é a era de e para a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, na forma correspondente à manifestação do Filho do Homem. No céu, vimos essas estrelas de cada era, os 7 mensageiros das 7 eras, e um mensageiro, um anjo, diferente dos demais, que era o mais importante, quem levantou, o reverendo William Branham. E isso nos fala de um rapto, no qual ele foi levantado para estar com esses anjos que lhe apareceram, e depois pregou os 7 selos,
allá lá en em Jeffersonville, Indiana. Indiana. Así es que, Assim que, ya conociendo já conhecendo sobre estos misterios, sobre estes mistérios e que Deus no céu mostra lo que luego va a ser o la que tierra, depois vai fazer na terra, esos ángeles esses anjos, en y para em e para la tercera a etapa terceira etapa van a venir. virão. Pues son los ángeles de Pois las são siete os edades anjos das de la 7 iglesia, eras da más igreja, el que era diferente a los mas o demás, que era diferente dos que demais, por obligación que por obrigação será será el que le corresponde a la edad. o que corresponde à era da pedra angular. Ahí será Aí será esa manifestación essa manifestação, por cual algo grande pelo qual algo grande se está preparando. está se preparando. Y el cumplimiento de la E no cumprimento visión de la gran carpa E no cumprimento da visão da grande carpa catedral, se van a abrir vão se abrir los os mistérios contenidos contidos en los nos 7 trovões de Apocalipse, que dará a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo a la cena à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Recordem que siempre el cuerpo que sempre o corpo físico físico que Dios ha que usado Deus usou desde el Génesis desde Gênesis hasta el até o Apocalipse es un velo de carne é um véu de carne en el cual no qual Deus se manifiesta se manifesta hombre um homem de esta tierra, dessa terra, pero que mas entra en el quem Espíritu, entra nele é Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del o Espírito pacto, Santo, anjo do pacto, para hablar a su para iglesia falar à sua igreja e revelar o que necessita para su edad. para a sua era. Por lo tanto, el grande, Portanto, o grande é Cristo, el ángel del o pacto, anjo do pacto. pero su Mas cumplimiento es seu cumprimento é simplicidad, em simplicidade, através através de um instrumento sencillo siempre, simples sempre, como han sido como foram os profetas, los os mensageiros del Señor do Senhor, durante las diferentes durante etapas. as diferentes etapas ou eras. Cuando se abra Quando se abrir el séptimo o sello, sétimo selo, vamos a saber vamos saber si en ese momento, se nesse momento é que começa o sétimo selo ou se já tem história. Como quando Cristo foi batizado por João Batista, aí começou, depois dos 40 dias de jejum, começou o ministério de Jesus como o Messias, como ungido, com a coluna de fogo. Mas tinha uma história de 29 anos e meio ao redor, quase 30 anos. Diz que foi como aos 30 anos que foi batizado. Ou seja, 29 anos e meio de história, a qual conhecemos através da Escritura, a visitação do anjo Gabriel a Maria, o nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus, seus anos de criança e de jovenzinho, diz que crescia em estatura, em sabedoria e em conhecimento, conhecimento de Deus. E há um tempo, desde os 12 anos em diante, que não temos informação clara desse tempo.
Pero no se preocupen. Mas não se preocupem. Lo más importante es saber O que mais Jesús importante é saber que es el Jesus é o Messias y que murió e por que morreu nosotros por en la nós cruz na del cruz do Calvario, Calvário y que con su e sangre que com seu sangue nos limpou de todo pecado, porque o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. ahora E agora, la esperanza a esperança de la iglesia da igreja para no pasar por la para gran não tribulación passar pela grande tribulação e ir a la e ir à del ceia das Cordero, bodas do Cordeiro y siendo e transformado sendo primeramente transformada primeiramente está en la segunda, na segunda vinda de Cristo. porque nuestra Porque ciudadanía, nossa cidadania, dice San Pablo, porque de vuestra São ciudadanía Paulo, está en los porque cielos, donde esperamos al Salvador, nossa al Señor cidadania Jesucristo, está el nos céus, cual de onde também esperamos o transformará Salvador, o Senhor Jesus cuerpo Cristo, o qual de la transformará humillación nuestra o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante a su cuerpo. ao seu corpo. Portanto, Portanto, para a transformação e rapto, necessitamos la venida del a Señor. vinda do Senhor. Sin su venida Sem sua vinda, no habrá não haverá transformación transformação ni rapto. nem rapto. Mas nuestra ciudadanía está Mas en a los nossa cielos, cidadania está de nos donde céus, de onde também esperamos o Salvador, al Señor o Senhor Jesucristo, Jesus Cristo, el cual que transformará transformará o nosso de la humillación corpo nuestra, de humilhação para para que sea semejante ser al cuerpo semelhante ao seu de la gloria suya, corpo glorioso, por el poder segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as Ese es el coisas. poder Esse é o que Él poder va a usar que Ele vai usar para a nossa transformação. transformação. Por eso, Por isso, el profeta Elías o profeta Elias fue llevado en un carro de fuego o platillo volador. foi levado em um carro de fogo ou disco voador. Enoque, A Enoch se lo llevó Dios Enoque, Deus o levou también também y no vio muerte. e não viu morte. A Elías se lo llevó Dios. Elias, Deus o levou e não viu morte. Cristo, Cristo morreu, resucitó ressuscitou e foi levado ao céu y se sentó e se sentou en el trono de Dios. no trono de Deus. Y viene pronto E la vem transformación em breve a transformação y arrebatamiento, e al cielo arrebatamento ao céu de los creyentes, dos en crentes em Cristo para estar en la cena. para estarem na ceia das bodas do Cordeiro. Y eso es E isso é en la venida del na Señor vinda do a Senhor su iglesia, à sua igreja, para darnos un cuerpo para nos dar um corpo imortal incorruptible e incorruptível e glorificado, glorificado como su cuerpo, como seu corpo glorificado. y el deseo E o desejo tanto hemos que tenido tanto tivemos de ver a Jesús de ver Jesus pessoalmente, pessoalmente va a ser una realidad vai se cuando tornar estemos transformados realidade quando estivermos transformados. Vamos en su cuerpo vê-lo em seu corpo glorificado. glorificado. Pero mientras llegue ese tiempo, Mas até que chega esse hemos estado tempo, viendo o estivemos en vendo un cuerpo em um corpo humano humano de cada de mensajero, cada mensageiro em cada era, manifestándose y hablando se manifestando e falando ao seu povo, a su iglesia. à sua igreja. Y los que escucharon el E os que mensaje escutaram a mensagem de su edad, da sua era, que veio por Cristo, em Espírito Santo, no mensageiro de cada era, estavam escutando a voz do Espírito Santo, la voz a voz de Cristo em Espírito Santo no meio de su iglesia, da sua en igreja, medio no meio de los siete dos candeleros, 7 candeeiros, os quais representam cada edad. cada era da igreja. La señal del O Hijo del sinal do Hombre Filho do Homem en el cielo. no céu. Hemos visto Vimos esta señal. este sinal. Y si hay alguna otra señal Y que tiene que ser vista, Se há algum outro sinal que tem que ser visto, vamos ver também. y lo más importante E o es mais importante é que cuando se ven que las señales en quando el se cielo, veem os sinais no céu, depois na terra é preciso buscar o que esse sinal representa. lo que representa para la iglesia y O lo que representa para a igreja e o que representa la familia para a humana. família humana.
la señal del O Hijo del sinal do Hombre Filho do Homem es é importante importante conocerla, conhecê-lo, estar al tanto estar ciente de estas y las demás señales destes e dos demais sinais que estão prometidos para serem vistos en el cielo. no céu. Está el cielo espiritual, Está o céu en espiritual, donde también está el templo onde também está espiritual, o templo espiritual, que é a igreja, y en donde e onde todos los creyentes, todos en os Cristo crentes em Cristo son são estrellas, estrelas, representados, representados em estrelas, y los mensajeros, e os mensageiros, estrellas más estrelas maiores, los cuales os en el quais cielo no céu también também han sido foram representados. representados. La señal O sinal del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. Que las bendiciones de Cristo, Que as anjo bênçãos del de pacto Cristo, anjo sean do pacto, sejam sobre cada um de vocês y nos llene e del nos encha do conhecimento de su programa do seu programa correspondiente correspondente a este tiempo. a este tempo. Y E, en la venida del Hijo del Hombre, na vinda do Filho do Homem, no último dia, lo podamos ver o possamos ver, reconhecer en su manifestación. em sua manifestação final. Él va a estar en el cumplimiento Ele vai estar no cumprimento de la gran carpa da catedral. grande carpa catedral. Y los otros E os mensajeros outros que mensageiros que aparecieron apareceram en esas edades nessas eras y e apareceram en esa nube nessa nuvem de ángeles de anjos van a estar también. vão estar também. Y ya E uno já dijo que iba a estar. disse que ia estar, Fue el reverendo que William foi o Branham. reverendo William Branham. El ángel le dijo, O anjo lhe te disse: encontraré. te encontrarei ali. Cuando le habló, Quando falou e lhe mostrou a visão da carpa catedral e mostrou um quartinho pequeno, el ángel le dijo, o anjo disse, o levou a ese lugar a esse pequeño. lugar Él pequeno. vio un nombre allí. Ele viu um nome ali Y el ángel le dijo, ¿recuerdas e el o nombre anjo disse: recordas o nome del cual, do qual, el cual querías o qual recordar cuando querias estuviste allí? recordar quando E ele estiveste recordou. ali? E o recordou. Lo más probable fue el O nombre mais provável foi o nome nuevo del novo do Senhor, Señor, porque le fue porque foi prohibido proibido hablar de falar disso. Así es que Assim que va a ser muy importante vai ser muito importante el cumplimiento o de la visión cumprimento da visão da e carpa sobretudo e, sobretudo, lo que estará o que estará dentro del cuartito pequeño dentro do quartinho pequeno y lo que estará e o que sucediendo estará en ese acontecendo cuartito pequeño. nesse quartinho Já pequeno. foi dito que la Já columna foi de dito fuego que a vai ser coluna um de fogo, del que é o anjo do Cristo pacto Cristo, em em Espírito Santo Espírito Santo, vai estar allí. vai estar ali. E el ángel E o que anjo acompanhava que acompanhava o reverendo William dijo que Branham ele vai estar allí. disse que ele vai estar Assim ali. que já Assim que já temos confirmados confirmados a reverendo o reverendo William Branham, al ángel o anjo que acompanhava o reverendo William Branham e a coluna de fogo, que é Cristo. Assim que Assim que já há já há três pessoas importantes, dos quais já dos sabemos quais já sabemos que vão estar no cumprimento da visão da carpa e, e, sobretudo, em um quartinho muito especial, muito especial, o o qual vem a ser a câmara, o lugar secreto, do qual Cristo diz: quando orares, entre em tua câmara, na câmara secreta, em tua câmara. em Cantares seria a câmara do rei, o aposento do rei. E ore a teu Pai celestial, que está no céu, o qual te vê, o qual escuta, e ele te recompensará em público. Assim que algo já está mostrando o reverendo William Branham de como vão ser as coisas allí. de como vão ser as coisas E ali. nadie vai E saber ninguém vai saber, ni ver lo que está passando. nem ver o que está passando, somente El resultado, o resultado, la recompensa pública a recompensa pública que vai que vai a ser manifestada ser manifestada por Deus. por Deus.
porque nem sequer os que entravam nesse lugar e saíam bem, recebendo a bênção, do que tinham ido buscar sua cura, nem sequer eles sabiam como aconteceu. Assim que algo grande está se preparando da parte de Deus, o qual já está prometido. É a parte mais importante do programa divino, o que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês. Nesta vigília, ou meia vigília, eu creio que não chega ainda a meia vigília, porque teria que ser às 12 da noite, meia-noite, mas está bem até aqui. E continuamos no domingo pela manhã. Primeiro Deus, o sinal do Filho do Homem. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam com todos vocês e comigo também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para concluir.